Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ailton Alves, eu sou empresário e advogado. E hoje eu queria deixar uma dica com vocês, que seria como fugir de processos judiciais. Mas como é que se foge de um processo judicial? A primeira coisa que se deve ter em mente é que todo processo judicial começa dentro de um pequeno detalhe. Então é justamente quando o cliente começa a reclamar de uma situação, é quando o cliente passa um e-mail incomodado com a situação, é quando a empresa acorda a data de entrega de uma mercadoria e essa data não é cumprida. E o cliente reclama, o cliente passa e-mail, o cliente se chateia. E por fim, por não achar solução, ele ingressa na justiça contra a empresa. Então, a primeira situação para o empresário se ver livre de processos é buscar detalhes no seu processo. Pensa um pouquinho, na sua empresa os processos estão todos alinhados? Aonde é que o cliente está reclamando? Aonde é que o cliente está buscando a solução e não encontra? Uma outra pergunta, o seu colaborador, ele está atento a essas questões de detalhes? Deixa eu te dar um exemplo simples da situação. Digamos que na sua casa lá a telha racha, tá? E aí sua esposa fala, amor, por favor, conserta aquela telha. E aí você demora um dia, 2 dias, 3 dias, o gato acaba afastando um pouco mais a telha, o próprio vento afasta mais essa telha e fica aquele buraco lá no teto. E a família sai para passear, quando volta para casa, teve uma chuva muito grande, choveu bastante sobre o sofá, sobre o televisor, queimou o aparelho. Perceba a importância desse simples detalhe em trocar uma telha. A pessoa não observou o fato, ao final teve um grande prejuízo em sua casa. A mesma coisa acontece com a lide, com o processo. Por que o processo surge? Porque alguém não se atentou a um simples detalhe. Um detalhe de uma reclamação de um cliente, um detalhe de uma reclamação do fornecedor, um e-mail que não foi respondido. Então, o empresário, para fugir do processo, ele tem que mergulhar nos pequenos detalhes. Então, tem coisa que não pode deixar para o dia posterior ou para uma semana depois. Então, se tem um cliente reclamando de uma situação, se está aborrecido, eu tenho que passar para o meu colaborador que trabalha com atendimento essa importância. Ei, colaborador, todo cliente reclamando, todo cliente chateado, espera um pouquinho, será que ele tem razão? Então, o primeiro passo para fugir de um processo é se atentar aos detalhes. Então, busque saber os detalhes dos seus processos, busque saber aonde está a reclamação desse cliente, desse fornecedor. Porque essa chateação do cliente, esse aborrecimento, chama o dano moral contra a empresa. E o que seria esse dano moral? O dano moral é justamente o aborrecimento, é a chateação, é aquela coisa do cliente buscar uma solução e não encontrar. Quando ele não encontra a solução, ele vai para as vias judiciais. Mas se você é um empresário atento, se sua equipe está preparada, porque tem até uma observação. De repente, o empresário está atento, mas a sua equipe que lhe dá como atendimento não está preparada. Então, eu posso deixar a coisa para outro dia, eu nunca trago uma solução efetiva para esse meu cliente e acabo indo para a justiça. Né? Na justiça eu vou pagar um advogado para me representar em audiência, vou pagar o valor para criar peça processual, se eu perder essa ação, eu vou pagar o dano de fato e o dano moral para esse cliente. Perceba quanto custo você teve por não observar pequenos detalhes. Um outro ponto fundamental para fugir de processos judiciais seja um pouco mais flexível. A primeira situação foi, seja mais detalhista. Aonde o cliente está reclamando, você busca logo solucionar o problema. O segundo ponto seja mais flexível. Eu tive uma situação em uma das minhas empresas que foi o seguinte, um cliente fez um pagamento, só que eu, proprietário da empresa, fui fazer algo e acabei deletando esse pagamento desse cliente. E o cliente nos ligou para a empresa informando que tinha feito um pagamento, mas estava recebendo cobranças. E ele reclamou isso 1 vez, 2 vezes. Na terceira vez, eu já recebi na empresa uma citação para ir para a audiência. E quando eu fui ler o teor daquela peça processual, eu vi o seguinte, que de fato aquele cliente tinha pago aquela fatura e a minha empresa estava cobrando constantemente aquele cliente, uma cobrança automática por e-mail, cobrança por mensagem. Bom, então eu tinha que ser um pouco mais flexível. Já tinha instaurado essa lide, esse processo. Qual foi o meu passo a fazer e ser um pouco mais flexível? O primeiro passo é reconhecer meu erro. Eu realmente reconheci que o cliente pagou. Eu, como proprietário da empresa, liguei para esse cliente,
me identifiquei como gestor principal da organização. Primeiramente, pedi perdão ao cliente. Eu não falei desculpa, falei perdão. Falei, me perdoe, a minha empresa está errada, nós estamos lhe cobrando de forma indevida e eu peço que você me perdoe. É um ponto. Agora quero lhe pedir que você retire esse processo judicial, porque a gente pode fazer um acordo interno sem ir para a justiça, para eu não perder o tempo, você não perder seu tempo, e eu vou te dar como bônus certo tempo de utilização do nosso serviço de forma gratuita. Ou seja, eu tentei fugir desse processo judicial, eu reconheci meu erro e dei um bônus para o cliente para sair do processo judicial e fazer um acordo amigável. Foi o que ele fez. Ele falou, olha, como você me ligou, veja que eu tenho um gerente, eu tenho um coordenador, mas eu não pedi para o pessoal ligar, eu mesmo liguei, me identificando como dono da empresa. Então é outra pegada para o cliente. Conversei com ele, ele falou comigo o seguinte, olha, como você foi uma pessoa bacana, você reconheceu o seu erro, eu vou tirar o processo e eu vou querer o bônus que você está me oferecendo. O que é isso? É flexibilidade. Então tem situações que você pode falar um sim para um cliente, tem situações que a empresa tem uma postura, mas você pode flexibilizar um pouco mais a fim de fugir do processo judicial. Por quê? Porque tem situações que uma sentença, no caso do exemplo que eu comentei, o cliente pedia cerca de 15 mil reais de dano moral. E de fato, a minha empresa estava causando um dano moral para esse cliente, pela cobrança excessiva. Então, se eu fosse a julgamento, pela instrução e julgamento, no mínimo aí eu perderia de 5 a 10 mil reais. Então perceba você que tem situações que o melhor é você partir para a flexibilização, ser um pouco mais flexível e observar pequenos detalhes. Então, colaborador que fala o seguinte, eu estou recebendo seguro-desemprego da minha última empresa. Posso trabalhar aqui durante esse período? A resposta é não. Campeão, ou você recebe o seguro-desemprego ou você vem trabalhar na minha empresa. Por quê? Porque logo depois que você vai afastar esse colaborador um dia, ele vai alegar esse período, ele vai te arrastar para um processo judicial. E isso é muito complicado. Tem algumas empresas que necessitam de cursos especiais para se trabalhar. O NR10 para quem trabalha com eletricidade, o NR35 para quem trabalha com altura, e de repente a empresa não promove esse curso, né? E de repente manda lá o técnico subir em uma escada ou fazer um serviço periculoso sem o curso. Vai que de repente essa pessoa cai, essa pessoa morre, perde um membro. A primeira pergunta da família é o seguinte: essa pessoa tinha qualificação? Essa pessoa tinha um curso para subir nessa escada? Poderia pegar enfiação? Não. Então logo o pessoal já busca ingressar, busca sabiamente, busca corretamente, porque é o seu direito. Ingressa na justiça com ação trabalhista e, a depender do seu faturamento, do seu porte financeiro, sua empresa pode até fechar, porque não tem condições financeiras de sustentar esse pagamento mensal que é feito para essa pessoa em um caso maior, como o caso de morte. Então, comece a observar na sua empresa as pequenas brechas que você dá para o colaborador, que você dá para o cliente de aborrecimento. E um fato muito interessante, nunca mande ninguém para a justiça. Algumas pessoas meio chateadas com a empresa ou com o patrão falam assim: vou buscar meus direitos. E o patrão ou o gerente ou alguém fala o seguinte: então vá para a justiça. Você cometeu o maior pecado da sua vida. Não se manda ninguém para a justiça, porque a pessoa estava chateada com o negócio particular dela, com a questão empresarial. Mas quando você manda alguém dar os pulos e ir para a justiça, ele vai. Ele vai porque ele se sentiu humilhado, desmerecido, porque você não deu outra saída para ele, senão a justiça. Então, quando a pessoa fala que vai à justiça, você vai buscar outros argumentos, mas não se manda ninguém ir para a justiça. Parece isso ser simples, parece ser óbvio, mas quando você acessa os processos dos tribunais de justiça, há muitos erros comuns da pessoa negativar o nome, da pessoa prometer um produto e não entregar, pequenos erros bobos, mas não foi observado nem pela gestão da empresa, nem foi observado pelo colaborador que dá o suporte, que dá o atendimento. Então é importante o gestor, o proprietário, chamar sua equipe e mostrar a importância de se resolver pequenos conflitos, antes que esse conflito se tome um corpo maior e vá desembocar na justiça. E aí seu dinheiro, que deveria ser para investimento, para crescer, para avançar o seu negócio, acaba indo para processos trabalhistas. Isso é muito ruim para a sua empresa. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado, ok? Um abraço.